para esse nosso encontro dos empresários amigos. Esse é o nosso projeto, o nome do nosso projeto, Empresários Amigos, onde nós temos como objetivo apoiar empresários agora nesse momento de crise, de pandemia, onde tem exigido algumas mudanças. Até comentávamos, mudanças estão acontecendo. Talvez a palavra que mais está sendo comentada no meio empresarial. Então, o objetivo do grupo Projeto Empresário Amigo não é nada financeiro, ou seja, aquele apoio total, 100%. Esse grupo é formado por financeiro, contadores, marketing, direito, gestão, e hoje nós vamos falar com o Carlos Schuller, que ele é especialista em marketing digital, Giancarlo Pacheco, que ele é advogado e vai falar sobre algumas coisas da área trabalhista, e também o Wilker Moraes, especialista em estratégias de mercado. Então, vamos começar a rodada. Logo em seguida, é importante, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, se tiver alguma pergunta para nossos especialistas, pode utilizar o chat, que aí no final a gente vai ler todas as perguntas e direcionar para o especialista específico. Tá certo? Obrigado, temos um excelente webinar. Começamos então por Carlos Schuller. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui representando na área de marketing e comunicação e tentando contribuir de alguma forma para você, empresário, que precisa desse apoio, precisa de uma orientação nas áreas específicas que a gente está oferecendo. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu fiz, voltada justamente para detalhar melhor como fazer estratégias, como trabalhar a rede social do seu negócio. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem ver a imagem do PPT aqui? Sim, Carlos. Só que o bom é que... Isso, abre-se ela. Pronto, é porque é o time aqui, né, de abrir. Bom, aqui são os 4 pilares que a comunicação digital ela deve ser trabalhada, que é o planejamento, o gerenciamento, o monitoramento e o impulsionamento. Eu tenho mais algumas coisas que são importantes para serem trabalhadas, então eu vou pular esse slide, se der tempo eu volto para ele. Mas é importante que a gente entenda, porque eu já falei em outros webinários, quando a gente tratou de comunicação, que é essencial a gente ter essas ferramentas de trabalho, o planejamento, o gerenciamento, o monitoramento e o impulsionamento. Então, uma rede social completa, ela precisa ter planejamento para o público-alvo, ou seja, eu vou falar com aquele público que me interessa, aquele público que vai me dar resultado, retorno, rentabilidade, tá? É necessário ter relevância e harmonia visual, ou seja, eu não posso trabalhar de forma aleatória, nem pegando costura como uma coxa de retalho de uma comunicação pronta no Google, porque isso tira a personalidade do meu negócio. Eu tenho que aproveitar os recursos que eu tenho na minha empresa, falar dos meus produtos e serviços e linkar em algum momento com aquilo que tem a ver com a minha empresa, tá? O embasamento textual através de fontes seguras. Então, é importante que a gente leve para o meu público-alvo um conteúdo que ele seja relevante, seja interessante, tá? Então, eu tenho que beber de fonte segura. O que é beber de fonte segura? É de uma fonte que não seja uma notícia que tenha uma tendência fake, que não seja de um site que não dê credibilidade. Então, se eu vou trabalhar para a área de saúde, nada melhor do que eu beber da fonte do site do Ministério da Saúde. Estou dando exemplos, tá? Se eu for para a área jurídica, eu preciso beber da fonte da CLT, dos livros específicos jurídicos que vão me embasar com autores que me deem credibilidade para eu me tornar autoridade naquilo que eu estou falando. Eu não posso falar de forma aleatória ou pegar de qualquer lugar e me apropriar daquela informação e dizer que aquilo é certo,
que aí eu vou estar comprometendo a qualidade da minha empresa. A identidade visual, eu não posso trabalhar a marca uma hora esticada, uma hora repuxada. Então, se eu estou trabalhando no WhatsApp, eu trabalho ele na vertical e aí eu repuxo a marca para aproveitar todos os espaços que eu tenha para poder explorar ao máximo. Ou se eu tiver no WhatsApp ou no Instagram, que é um formato mais quadrado, eu vou ter que ocupar toda aquela área com conteúdo e esticar a minha marca de forma que eu ocupe todo o espaço. Então, essa não é uma forma adequada. Eu preciso trabalhar a minha identidade visual, que é manter o meu nome, a minha marca, com o mesmo padrão onde quer que ele apareça. Tá? Não significa que o mesmo padrão ele não possa variar de cor, mas ele não deve variar de fonte ou de forma, certo? A questão da chamada com força e coerência. Então, tem que fazer uma chamada que envolva. Quando eu trato aqui empresário e amigo, aí você já, empresário eu sou, e amigo é alguém que quer me ajudar de alguma forma. E multidisciplinar é que a gente tem multitarefas, ou seja, diversos pilares que vão ajudar ao meu aprendizado. Então, dessa forma, a gente consegue compor a estrutura da nossa comunicação de forma mais assertiva e coerente. A conversação entre os canais disponibilizados, ou seja, se eu estou no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu tenho que manter uma integração com essas plataformas para que eu não fale diferente em cada plataforma. É como se na plataforma YouTube eu falasse A, no Instagram eu falasse B e no Facebook o C. Eu tenho que trabalhar a mesma linguagem A, B e C nas três plataformas, certo? A conversação entre os canais disponibilizados, ou seja, visualmente, textualmente, eles têm que estar de forma integrada. Um LinkedIn, um Instagram, eles têm que se conversar entre si. Tem que ter a linguagem visual e a abordagem seguir um mesmo caminho. Então, você não pode variar. Um, eu trabalho sapato e o outro eu trabalho bebida alcoólica. Eu tenho que seguir um caminho no meu negócio. Eu tenho que encontrar o meu foco. A consistência nas postagens. Eu não posso trabalhar algo que eu não tenha uma certeza, que eu não faça uma coisa que eu seja uma autoridade naquilo que eu estou falando. E também a consistência é manter, de uma certa forma, regularidade, né, para que as pessoas elas vejam uma credibilidade no meu negócio. Então, eu não posso nem atuar fazendo 10 postagens num dia e passar 2 meses sem postar nada, né? Às vezes a gente vai fazer uma análise de presença, que é estudar o negócio e os concorrentes, e aí a gente encontra a empresa que na última postagem foi dezembro de 2017, outubro de 2018, ou seja, ele não está interagindo com o público-alvo. Então, isso compromete a imagem do teu negócio. É como se houvesse um abandono daquela plataforma. Se você não consegue dar conta, então é melhor você bloquear aquela conta temporariamente até que você possa profissionalizar ela e não deixar ela abandonada, jogada lá sem um acompanhamento. Informações devem ser completas para acessar qualquer ruído. Então, se a pessoa ficar com dúvida na hora que lê, significa que a mensagem ela não foi construída de forma correta, de forma adequada. Dicas, curiosidades, diferenciais, datas relevantes sobre o segmento atuante são sugestões para você trabalhar na sua rede social. E não só produto, 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 preço, preço, preço. Você tem que dar uma variedade para gerar um engajamento com o teu público-alvo. Tá? O dinamismo nas apresentações dos posts. Uma hora você trabalhar pessoas, outra hora um GIF, outra hora um vídeo. Isso vai dinamizar e causar um envolvimento maior com o público-alvo. Conexão com os seus potenciais clientes, ou seja, você interagir de uma certa forma com ele, mostrar o teu trabalho, mostrar o teu perfil e entender quem é esse teu público-alvo. Se ele te segue, tu dá o retorno seguindo ele também, para você vivenciar a rotina dele e ter conteúdo para oferecer para ele. Tá? A gestão de anúncios, procurar sempre fazer impulsionamento, fazer uma gestão para que as pessoas visualizem o teu produto. O posicionamento sobre as críticas, construtivas ou não, tá? Dizer eu apoio ou não apoio. Nós nos posicionamos dessa ou daquela forma e não se esvair ou se esquivar
de assumir o problema. O problema existe e a gente tem que realmente assumir a problemática e dar resultado, dar retorno para o cliente e não dizer assim, tapar o sol com a peneira, isso não aconteceu, isso não houve. Se houve um erro, assumimos o erro e logo vamos procurar corrigir, vamos procurar resolver. Tá? Análise dos resultados obtidos, porque a análise dos resultados obtidos você tem como montar a sua estratégia para dali para frente. Se você teve uma boa audiência numa postagem, num vídeo, significa que o teu público-alvo, o teu internauta está consumindo aquilo e é uma linha de interesse que ele busca. Então, é o caminho que você deve usar para seguir, para melhorar cada vez mais a tua rede social. Então, é possível disponibilizar com plataformas de gerenciamento, e aí eu vou dizer um pouco rápido aqui, porque vocês podem acompanhar na leitura, para que a gente não estoure muito tempo. No Facebook, por exemplo, a gente usando uma plataforma de controle... Está no tempo, Fábio? Obrigado por você fazer mais ligeiro. Para concluir o teu tempo. Então, no Facebook, por exemplo, a gente tem likes de página, perfil por fã, crescimento por período, efetividade na página, interação, fã por cidade, por fonte, conteúdo por tipo, melhor conteúdo, hashtag, feedback negativo, concorrente, comparação direta e engajamento da página. Então, são algumas informações que a gente consegue filtrar quando a gente tem uma plataforma que nos dá informação para criar estratégia. Assim como tem no Facebook, tem no Instagram e tem em outras plataformas que a gente pode utilizar. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Mais na frente, a gente também pode comentar mais alguma coisa na rodada de perguntas e vou ficar aberto para tentar ajudar da melhor forma os nossos empresários amigos. Uma boa noite para vocês, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Então, entendemos que para estar presente nas redes sociais não é apenas postar, precisa postar com estratégia e com inteligência. Obrigado, Carlos, por compartilhar. Vamos agora conhecer um pouco mais algumas outras dicas do Giancarlo Pacheco, especialista na área trabalhista, com largo tempo aí de profissão. Giancarlo, com você? Seu áudio está fechado, Giancarlo. Foi, agora foi. Correto? Todo mundo escutando? Vamos lá. Pois não, pessoal, dando continuidade, tá? nessa linha que nós estamos trazendo aqui, normalmente, e puxando, restringindo nossa orientação no direito de trabalho, mais especificamente para essa área, para esse momento de pandemia, né? E aí, como eu venho sempre dizendo, que fazendo da nossa folha de pagamento, nossa folha do salário, um parceiro nesse momento de crise, tentando reduzir e fazer daqui dali dar um reforço no fluxo de caixa, através de estratégias mais inteligentes, que podem não só reduzir custos, mas também viabilizar uma melhor efetividade nesse momento de crise, utilizando todas as ferramentas que nós temos. Tá? Nessa linha, a gente já falou há algum tempo atrás que uma das principais formas de alternativa de trabalho, até para uma questão não só econômica, mas também até sanitária, seria o teletrabalho ou home office. Tá? Na última conversa que nós falamos basicamente do teletrabalho, tá? E hoje eu vim fazer exatamente, mais especificamente, falar sobre a diferença entre o teletrabalho e o home office. E, apesar de que algumas pessoas acharem que não, mas existem algumas diferenças, são básicas e importantes, que tem uma repercussão muito importante. Tá? O home office, ou seja, o trabalho em casa, simplesmente é aquele trabalho que o empregado fica fora do espaço da empresa, podendo ser exercido o trabalho não só na sua residência, qualquer local que ele escolha, tá? Sem muitas exigências. Agora, esse home office, ele está submetido a algumas regras. Em primeiro lugar, ele teria que ter um contrato específico, ele está sujeito a controle de horário, ou seja, pode haver horas extras, entre outras coisas. Qualquer tipo de atividade pode ser beneficiada por ele. Isso aí já existia há muito tempo na nossa legislação. Contudo, agora com a reforma trabalhista em 2017, né, há exatamente 3 anos, quando foi editada a reforma trabalhista, foi instituído o teletrabalho, que seria mais ou menos uma especificação do home office.
E qual seria basicamente a diferença? Os dois são exercidos preponderantemente fora da empresa, sim, todos os dois. Mas a característica para você ter os benefícios do teletrabalho, que são maiores do que o trabalho home office, são algumas exigências. Por exemplo, primeiro é que teria que ser utilizado serviço de tecnologia de informação no exercício da atividade. Isso é uma das premissas do teletrabalho, aquele previsto na reforma. Tá? E o segundo é que seja exercido preponderantemente fora do local de trabalho. Claro, quando ele fala preponderantemente, ou seja, não está impedindo o trabalhador que exerce o teletrabalho de comparecer à empresa para executar qualquer tarefa. Uma reunião semanal, um arquivo de um documento. Isso aí não vai descaracterizar o tipo de trabalho. Tá? E só que a grande diferença entre um e outro seria basicamente a questão da utilização de serviços de tecnologia da informação, software, e o trabalho ser decidido dessa forma. Ou seja, aquele trabalhador que vai ficar em casa para poder fazer a coisa, o serviço que ele já fazia lá dentro, e que não seja utilizada a tecnologia informática, por exemplo, montagem de cordão de colares, o orífero, qualquer outra atividade que não utiliza a tecnologia da informação, não pode ser caracterizado como teletrabalho. E a vantagem de ser caracterizado como teletrabalho, a primeira é enorme. Primeiramente, seria aquela questão do controle de jornada, que aí fica entendido que ele não está subordinado ao controle de jornada, consequentemente, não vai haver a cobrança e incidência de horas extras, entre outras coisas. Né? E os encargos repercutem sobre isso. Isso traz, na verdade, uma repercussão muito grande e um alívio para o caixa da empresa também. Porque, além dessa questão de não haver a hora extra, a incidência, as repercussões disso aí em cima de férias, 13ª, FGTS e outras coisas, você tem redução, como, por exemplo, de transporte, tem redução de alimentação, pode ter redução também em questão de estrutura em relação à empresa, porque você vai ter uma redução de custo de energia, com ar-condicionado, com equipamentos também, e até fisicamente. Né? Eu tenho um cliente, eu trabalho com um cliente que é uma financeira, uma seguradora também, financeira seguradora, de uma estrutura que ela tinha, na verdade, 4 andares num empresarial em São Paulo. Ele transformou quase que 90% dos trabalhadores em teletrabalho, inverteu todos. Eles estão reduzindo a metade do andar. Ou seja, só de locação aí, porque ele economizou de espaço, e a gente fica com clientes dele, na verdade não sou cliente, mas como se fosse clientes dele, praticamente não percebendo essa mudança. Todos os serviços que eram prestados anteriormente estão sendo prestados hoje, com a mesma qualidade e tudo. Agora, todo esse serviço tem que ter uma orientação de como se fazer, da forma de fazer para poder evitar prejuízos futuros. Ou seja, o contrato de teletrabalho, de mudança de trabalho presencial, o teletrabalho tem que ser um contrato escrito, um aditamento no contrato de trabalho, com algumas previsões que tem que ser orientado por um jurista ou um contador, tá certo? Para que não tenha futuros impactos negativos em uma ação da maneira judicial, tá? Então, assim, essa é a dica que a gente deixa hoje aí, e uma das opções de redução de custo bastante interessante, e principalmente nesse momento, não só, como eu volto a dizer, não só financeira, mas também até de saúde também, com o afastamento das pessoas, seria o teletrabalho, seria uma grande opção e uma das alternativas da gente hoje. Tá certo? A palavra é sua aí, Fábio, novamente. Obrigado, Giancarlo. Excelente, bom entender que vamos reduzir o custo, né? Ficar atento a isso, mas ficar muito atento também à legislação. Obrigado, Giancarlo. Agora vamos ter excelentes dicas também de um especialista que é especialista em gestão estratégica. Então, Wilker Moraes, a palavra é sua. Boa noite. Obrigado, Fábio. Boa noite, senhores. O Fábio abriu a reunião hoje dizendo que nunca ouviu falar tanto em mudança, que era o que a gente estava conversando no início desse encontro, desse webinário da gente, né? E quando a gente começa a falar de mudança e a gente começa a falar de Estado, né, principalmente de empresa, a primeira coisa que é muito interessante em relação ao processo de mudança e a situação da pandemia
é que empresas que estavam ou que têm dentro de si, na sua essência, a mudança como diferencial estratégico, a mudança como diferencial competitivo, o momento que para ela é um grande problema, porque vai parar o processo de mudança. Já para quem não aplica mudança, já para a empresa que não tem a cultura da mudança no seu DNA, quando veio a pandemia, ela ficou desesperada porque ela tinha que mudar. Então, o processo de mudança, o processo da pandemia em relação ao processo de mudança, né, ele só tem dois efeitos. Ou ele para quem já estava andando, ou ele força quem está parado a andar. E, nos dois casos, eu tenho mudanças necessárias e mudanças inevitáveis. O que é que eu quero dizer com isso? Se você está se lamentando, se você está ofegante, se você está morrendo porque você teve que mudar, ou porque você teve que parar a mudança, saiba que essa ofegação, que essa ansiedade, ela não vai ajudar você em nada. Porque a mudança é inevitável. Ou para você parar e rever, ou para você sair da inércia, sair do parado e você começar a se movimentar. Então, é inevitável. Então, não há motivo para a gente estar agonizando porque o coronavírus veio e agora eu vou ter que mudar. Pelo contrário, comece a ver como uma grande oportunidade. Eu estou comentando muito com todas as empresas que eu presto consultoria, que todas elas são unânimes quando elas me dizem assim, o Will, que é o bom era parar a empresa, né? Se o mundo parasse para que a gente pudesse se organizar, seria perfeito, né? E o coronavírus veio e nos deu essa oportunidade. O mundo parou. Se o mundo parou, eu ganhei uma grande oportunidade de eu me organizar, de eu começar a pensar a estratégia da minha empresa, de eu rever algumas estratégias da empresa, de eu rever alguns processos. Aquele processo de abrir o e-commerce, aquela ideia dos restaurantes abrir para fazer entrega delivery. Então, se era só uma ideia, mais do que nunca, o momento forçou para que eu acelerasse essa estratégia. Então, utilize a pandemia como um diferencial competitivo para você. Utilize a pandemia como um momento de rever e reconstruir seus conceitos, seus negócios, suas estratégias, suas organizações. Eu vejo o Jean Carlos falando o seguinte, as características do teletrabalho e a importância de se fazer isso. Veja o quanto a empresa, no exemplo que ele deu, no escritório que ele deu, correu atrás de mudar processo, de rever processo, de economizar. Há quanto tempo ela não está tentando economizar o custo fixo dela, que é o sonho de toda a empresa? Porque o custo variável, se ele está aumentando, o empresário fica super feliz, né? Aquela história, eu quero pagar 5 milhões de reais de imposto por mês. Porque se eu estiver pagando isso de imposto, quanto eu não estou faturando? Eu quero pagar 10 milhões de reais de comissão ao departamento de vendas. Porque se eu estou pagando isso de comissão, imagina o quanto a empresa não está vendendo. Mas o custo fixo não. O custo fixo é o mal necessário que eu tenho que ter para fazer toda a operação andar. É todo custo que eu tenho para fazer com que a empresa comece a girar. E geralmente esse custo fixo não está 100% atrelado à minha linha produtiva. Ele está atrelado às atividades acessórias da empresa. O quanto essa empresa que o Jean Carlos falou, eles não pararam, não pensaram, não tentaram mudar. Aí veio o coronavírus e ensinou a eles que pelo menos o aluguel eles poderiam reduzir pela metade. Então, muitas mudanças profundas na empresa, na forma de ver, na forma de pensar suas atividades, seus fluxos, seus processos, elas vão permanecer depois do coronavírus. Eu tenho certeza que muitas empresas que conseguiram fazer isso, até mesmo porque eu tenho clientes que conseguiram fazer isso, de reduzir aluguel pela metade, de reduzir custos pela metade, pararam e fizeram assim, rapaz, está vendo que eu consigo prestar ou desenvolver essa atividade ou essa ação na empresa de forma muito mais barata, de forma muito mais econômica para a empresa. Então, eu não quero mais voltar,
Porque agora eu descobri uma forma de reduzir o meu custo fixo. Por que eu vou voltar com esse custo fixo depois do corona? Então, muitas atividades dentro da empresa, muitos processos da empresa que foram reinventados durante o corona, eles irão permanecer pós-corona, eles serão melhorados depois do pós-corona, e muitas outras empresas que irão surgir depois do corona, né, pelo movimento natural da sociedade, novas necessidades vão surgir, novas empresas vão surgir, desde que o mundo é mundo, desde a primeira revolução industrial, a gente convive e vive com essa realidade, né? Elas vão absorver essas mudanças e nunca mais vão voltar a ser as empresas que eram antes. Então, se vocês começam a pensar na mudança da empresa de vocês, vocês começam a pensar em mudar produto, mudar foco, mudar a forma de fazer, também pensem o quanto essas estratégias, o quanto essas mudanças, elas serão benéficas no modelo de negócio de vocês, na forma de fazer negócio de vocês pós-corona. Então, é muito interessante a gente começar a parar e não querer mais pensar na questão de que eu tenho que me reinventar para esse momento. Eu tenho que me reinventar para essa situação do corona, porque aí depois do corona a gente vê o que faz. Não acredito muito nesse ponto de vista. Eu acredito muito que a gente precisa se reinventar agora, a gente precisa rever processos e fluxos agora, e que esses processos, se eles forem muito bem desenhados, se eles forem muito bem feitos, eles serão a chave do meu sucesso, serão meu diferencial competitivo para o momento pós-corona. E dessa forma, eu saio da pandemia muito mais forte, muito mais estruturado e com o meu negócio muito mais preparado para enfrentar o mercado. É essa a mensagem, Fábio. Muito obrigado. Obrigado, Wilker. Isso é a capacidade de fazer do limão uma limonada. Até tenho comentado sobre isso, né? Não é porque está azedo agora e eu só colocar o açúcar agora na minha boca vai fazer com que eu consiga aproveitar depois disso. Mas é ter a capacidade de, do momento, fazer uma expertise para mim. Legal, obrigado, Wilker. Agora vamos para uma rodada de perguntas e respostas. Vamos começar, então, com você, Wilker, fazendo perguntas. Você pode abrir seu áudio e fazer perguntas para um dos nossos especialistas? Pronto. Agora, eu anotei algumas perguntas aqui. Uma para fazer para o Jean Carlos e a outra para fazer para o Carlos. Carlos, eu queria saber, você falou aí muito sobre a questão de ser eficaz. E tem até uma pergunta que eu estava lendo aqui, que eu tenho um grande limitador, né? Que é a questão do orçamento para fazer comunicação. Então, como é que eu consigo fazer de forma eficaz a comunicação da minha empresa? Primeiro, você precisa identificar onde está o seu cliente, né? Se a comunicação dele está sendo pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Geralmente, quem tem clientes antes do confinamento, né? Já sabe onde ele está. Então, por um banco de mailing, seja por e-mail, telefone celular, você, de alguma forma, dá a mensagem para ele. Se vai ser uma postagem, se vai ser uma frase, se vai ser uma ligação, qualquer coisa que ele saiba que você continua existindo, que você está lá funcionando, fazendo delivery, fazendo planejamento, voucher, qualquer coisa. Você precisa dizer que está lá fazendo o negócio, planejando o negócio e fazendo com que ele funcione. Principalmente quem está funcionando, porque tem pessoas que se derrotaram antes do negócio falir, né? Ah, não, acabou, fecha tudo, acabar com tudo, entregar tudo, enfim. A ideia é haver primeiro um planejamento, né, do que é que você precisa fazer hoje, agora, e daqui para frente. É o que a gente falou muito hoje no webinário. Então, qualquer tipo de comunicação, ela é bem-vinda. Pode não ser a perfeita, como eu estava vendo ainda há pouco no webinário anterior do BNI. Ela não pode ser, não precisa ser a comunicação ideal, o planejamento perfeito, mas vamos fazer e depois melhorar. Agora, a gente cruzar o braço, ficar olhando o tempo passar, realmente você não vai conseguir atingir nada. Então, a dica é essa, você ir mandar uma mensagem, um texto, estou entregando bolo, estou entregando sanduíche, estou fazendo alguma coisa para o meu cliente saber
que o negócio está acontecendo. Ó, tem um engenheiro aqui, hoje aniversariante, Volney, a construção civil está naquela, né? Ah, pode, não pode, pode, é essencial. Mas quando voltar, o que é que ele tem para oferecer para o cliente, né? Reforma, restauração, agora chegando nessa época de inverno, infiltração, então ele tem que meio que comunicar aos clientes que está preparado para isso, limpeza de caixa d'água, qualquer coisa que ele faça dentro do processo dele de negócio, de engenharia, ele precisa comunicar isso para o cliente dele de alguma forma. Ou se ele não parou, é dizer assim, não estou parado, estou aqui, estou fazendo, ó, aqui meus serviços, e as pessoas tomarem esse tipo de conhecimento. Ok, Carlos. Jean, eu vou pegar novamente teu exemplo, tá? Que você deu lá da empresa, que a empresa mandou todo mundo para casa. Só que você falou uma coisa que é muito importante, que é a minha área. Não é pegar as pessoas e mandar para casa e você vai para casa fazer um trabalho. Há uma mudança de fluxo, há uma mudança de processo, há uma mudança na forma de receber e de enviar a atividade e os produtos que aquela atividade dá. Aí surge para mim a seguinte questão. Até pensando pós-corona, tá? Eu sou obrigado a dar, a empresa é obrigada a disponibilizar o que para que a atividade de teletrabalho seja feita? Só, Luca, é importante realmente essa pergunta, porque, a princípio, a organização não é específica sobre isso. A própria, falando mais especificamente do teletrabalho, a reforma trabalhista disse que o custo vai ser de A ou de B, do empregador ou do empregado. Mas se subentende da literalidade da lei de que ela fala em reembolso por parte do empregado das despesas que porventura vierem a ter, né? Uma estrutura, como por exemplo, um computador, aluguel de internet, pagar a mensalidade da internet, até móveis mesmo, cadeira, mesa, toda essa estrutura do trabalho, do teletrabalho, né? Então, se ela fala em reembolso, que naquele contrato que eu falei para você, que o contrato de teletrabalho tem que ser por escrito, não pode ser verbal como contrato normal. Então, naquele trabalho por escrito, tem que versar as formas e como vai ser feita a estrutura ou até mesmo o reembolso, se for por parte do empregado. Ou seja, resumindo, a princípio, toda despesa fica a cargo do empregador, da empresa. Contudo, a jurisprudência tem entendido que, se o funcionário já dispõe na casa dele de internet, já possui um computador, né? E já tem uma pequena mesa com uma cadeira totalmente suportável, ele não pode vir a cobrar do empregador essa despesa, tá? Porque ele já tem aquela estrutura. Claro que é manutenção se ele não tivesse, mas isso aí, a princípio, ele não poderia cobrar. Então, a resposta a princípio aí, sim, a empresa é obrigada a arcar quando o trabalhador não dispõe dessa despesa. Ok? Legal. Bacana. Então, vamos direcionar as perguntas agora para o Wilker. Pode começar por você mesmo, Giancarlo. Vamos lá, Wilker. Deixa eu ver aqui também. Eu estava parando aqui na sua palestra, deu uma palavrinha aqui. Anotei uma coisa aqui para você. Tá? Nesse momento de pandemia, que eu acho que nós já estamos quase que, se Deus quiser, pelo menos, eu acho que já estamos até próximo do recomeço, né? Ainda dá tempo de fazer alguma coisa nesse finalzinho para a gente poder se estruturar e aproveitar esse período de finalzinho de calamidade pública para a gente poder sair na frente das outras pessoas. O que a gente deve fazer para sair na frente dos que ficaram aguardando e vendo o bonde passar? Tá. Eu vou te responder, Jean Carlos, até direcionando a resposta para a tua área mesmo trabalhista, porque é uma realidade que eu encontro muito. Mudança é processo, não é coisa pontual, né? Temos o costume de sempre pensar que mudança, né? Tá aí a grande ferramenta do PDCA para provar que mudança não é para ser algo pontual. Fiz uma mudança, acabou, né? Não, mudança é para ser um processo. E se há tempo para mudar, sempre há tempo para iniciar o processo de mudança. Essa é a grande sacada para o empresário, tá entendendo, Jean? É começar a ter muito claro que mudança é um processo
E ele não tem que mudar por causa do corona, ele tem que mudar porque é uma lei inevitável, sine qua non, para toda empresa que tem que sobreviver em relação ao tempo. Tá? E um ponto muito interessante para você é o seguinte, veja quantas empresas tinham problemas trabalhistas que a partir de agora, com tudo isso, ela ganhou uma grande oportunidade de zerar e começar depois do coronavírus zerada, organizada em relação ao direito trabalhista, em relação à relação de trabalho dela com todos os funcionários. Veja que oportunidade maravilhosa as empresas ganharam de fazer isso. Então, se você está pensando em mudar, olha aí um ponto para mudar. Comece a mudar toda a sua relação de trabalho e legalizar ela e ela ficar toda legalizada, toda organizada, né? Com advogado tudo certo. Ok? Ok. Maravilha. Meu Fábio, posso fazer uma outra pergunta também? Claro. Agora para o Carlos? Pode, vai lá. Não. Estou aqui para responder. Vamos lá, Carlos. Já que eu perguntei para o Will, eu vou agora satisfazer minha curiosidade com relação a você, minhas dúvidas. Né? Carlos, eu estava verificando assim, eu até mesmo estou utilizando, inclusive, eu vou até expor aqui, a gente tem até uma reunião marcada para amanhã, eu e você em particular, para poder resolver meu plano de marketing nesse momento aqui, que eu nunca tive tempo para parar. Isso aqui, mais do que nunca, é uma prova da realidade. Isso aqui que a gente precisa sempre realmente mudar. Nós estamos falando mudar para amanhã, né? Mas eu quero que você já adianta alguma coisa aqui para a gente, né? Poder perguntar o seguinte, quais são as dicas que você indica hoje para as redes sociais serem mais eficientes no negócio? De maneira geral, apesar que a dica para mim você vai me dar amanhã, mas de maneira geral, diga aí o que a gente pode esperar aí de você. Bom, para que o empreendedor ele seja assertivo, ele tem que buscar informações que sejam relevantes para o mercado. Por exemplo, o contador vai levar para o seu público-alvo a negociação em relação aos funcionários, o que é permissível, o que é ideal, dispensar todos os colaboradores, diminuir a carga horária, enfim, você tomar autoridade daquele conteúdo e levar para o teu público-alvo, seja em imagem, seja em live, seja em artigo, conteúdo. Por exemplo, para vocês que são da área jurídica, advogados, que não podem fazer publicidade, não pode dizer assim, uma causa por 50% de desconto. Isso não é permissível para hospital, por exemplo. Vendemos uma cirurgia por apenas R$ 9.990 em 10 parcelas. Isso é inadmissível na área. Então, você tem que levar conteúdo que seja educativo, que vá envolver o público-alvo. Então, essa é a informação de comunicação que você deve levar para o seu público. Tá? E aí você pode usar as postagens, lives, vídeos, enfim, e-mails, comunicados via WhatsApp, qualquer coisa que vá chamar a atenção do teu público, tá? Mas não é qualquer coisa aleatoriamente, não. São comunicações que sejam relevantes ao teu negócio. Então, quando eu digo qualquer coisa, é o caminho que você vai chegar para chamar a atenção do seu público-alvo. Então, hoje a gente tem a tecnologia que facilita. No passado, a gente vai fazer uma comunicação, tem que ir para o jornal, pagar 3.000, 6.000 para ter um anúncio pequeno ali em uma única vez. Hoje, isso não é inadmissível, é fora do padrão do empresário local ter uma verba dessa para poder viabilizar uma comunicação. Então, você tem que utilizar de recursos econômicos e que sejam rápidos para o teu público conhecer o teu negócio, certo? Volney, por exemplo, ele trabalha faz parte de um grupo de empresários, ele dispara ali uma comunicação do restaurante dele com cardápio, umas fotos bonitas. Então, ele investiu ali alguma coisa com fotógrafo para fazer a comida e rapidamente isso se espalhou entre os empresários. Mesmo que naquele dia, naquele momento, o cara não tem interesse, mas já despertou e ele já sabe que aquele empresário tem aquele tipo de negócio. Tá? Então tem que ter atitude para essa mudança, né? Sim, claro, com certeza. Legal. Carlos, então aproveite e já faça suas perguntas. Eu tenho uma pergunta voltada para o Wilker. E aí, o que acontece depois da quarentena? Eita, boa pergunta, Carlos. Carlos, você é bem pragmático por causa do tempo. Olha só. Quem conseguiu mudar rápido e quem conseguiu estruturar sua mudança vai sobreviver à quarentena.
Isso é fato, certo? Pós-quarentena, vai sobreviver quem, quando começou a mudar, não pensou só na quarentena, descobriu uma nova forma de fazer mais estruturado e mais econômico o seu negócio, que vai ser aquele momento lá entre a quarentena e a retomada da economia. E pós-retomada da economia, vai sobreviver quem conseguir colocar essas mudanças dentro do seu DNA e entender esse novo mundo que vai surgir depois dessa pandemia. Né? É isso que eu vejo com muita clareza, Carlos. Wilker, apenas para... Desculpa. Não, só para complementar a resposta do Wilker, comentar, é interessante que essa mudança ela precisa ser interna, e se não sair daqui, não vai ter o efeito no dia, né? Se não for do DNA, Fábio, não é mudança. Perfeito. Maravilha. Carlos, você ia fazer outra pergunta, te interrompi, perdão. Vai lá. A minha próxima pergunta ela é direcionada para o Giancarlo, né? Estou eu com meus colaboradores lá no teletrabalho, tá? Fazendo o homework deles. Eu mandei o computador, mandei infraestrutura, mas aí tem coisas que não tenho como pagar diretamente, porque isso é compartilhado com a casa deles, com a família deles. Por exemplo, internet, telefone, até o computador que às vezes ele não tem. Eu mando isso para casa dele, mas aí tem coisas como luz, etc., que ele tem um gasto dele ali. Eu posso incorporar esse valor que ele tem de gasto na hora de eu fazer um pagamento a ele, eu posso incorporar ao salário? O que é que você me diz disso? Professor Carlos, como eu falei anteriormente, a questão das despesas é realmente uma obrigação da empresa. Se o empregado já tem aquelas despesas, a princípio a empresa tem a liberalidade de complementá-las ou não. Tá? Agora, e se eu fizer, por exemplo, se eu assumir, você, Carlos, vai ser meu funcionário, eu vou deixar você em home office, em teletrabalho. E você já tem a internet lá e paga R$200 por internet por mês. Eu posso muito bem dizer, não, Carlos, já que eu vou ter uma redução de custo operacional, eu vou assumir essa despesa sua. Eu vou ficar pagando para você. E posso incluir, inclusive, isso no contra-cheque. Agora, o simples fato de incluir no contra-cheque tem um risco, que pode incorporar esse valor ao salário. E aí tem repercussões em cima disso. E para evitar isso, o que a gente deve fazer? A gente deve voltar para aquele ponto. O contrato de teletrabalho tem que ser por escrito e com algumas especificações técnicas que vão evitar maiores prejuízos para o empresário. Um dos exemplos é exatamente esse, com a questão da incorporação ao salário dos valores que a gente paga por fora, como qualquer outra coisa, principalmente despesas fixas mensais, internet, telefone, que aí o trabalhador futuramente não tem como querer que aquele valor seja incorporado ao salário. E se for incorporado, vai ter grande prejuízo, porque vai ter que incidir sobre ele impostos, como o FGTS, vai ter que pagar férias, aqui dali vai falar que parte do salário dele, então vai repercutir em férias, em 13º, e tudo isso mais. Então, sempre voltar para aquela técnica de voltar para uma orientação inicial e preventiva do advogado para poder fazer esse teletrabalho e não fazer de qualquer forma, ter uma orientação técnica para isso, para ficar prevenido. Ok? Com você, Maravilha. Obrigado, Giancarlo. Vamos para algumas perguntas que estão aqui no chat. Pedir o apoio de Wilker para ler as perguntas e direcionar para os especialistas. Ô Wilker, eu na verdade estava fechado seu microfone, mas eu queria só pedir uma licençazinha, porque desde o começo a Suzana, que eu acho que estava aqui conosco, não sei se ainda está, ela tinha feito uma pergunta, eu queria só tentar responder agora, inicialmente para ela. É possível? Pode ser. Vamos lá, porque ela me passou pelo WhatsApp e pediu para poder responder ela, que trabalha, inclusive, foge um pouco do tempo que eu estava falando. Tá? A Suzana, ela é da Eco Sustentabilidade. Tá? Ela tem uma empresa prestadora de serviço que faz soluções sustentáveis conectando pessoas e negócios. Então, que era assim que ela se apresentou para mim. Tá? Ela diz que ela é uma microempresa e tem alguns produtos e serviços que vendem, né? E queria saber se esses vendedores, se possuem MEI, podem atuar na atividade de vendas delas sem pagando comissão, sem caracterizar a relação de emprego, né? Eu diria que sim,
Podem, mas aí teria que ter algumas precauções na hora dessa contratação, principalmente a forma de como vai ser essa relação. O simples fato de eu dizer dele ter um MEI, ele simplesmente emitir uma nota fiscal na hora que for pagar um valor para ele, isso aí não descaracteriza totalmente a relação de emprego. A gente vai ver a relação que vai ter entre eles dois, se vai ser uma relação de subordinação, se ele vai dar ordens a ela, se ele cumpre um horário, né? Se esse valor que ele paga a ela é fixo ou não. Então, tudo isso vai contribuir na hora de ele tentar vir caracterizar esse vínculo empregatício, mesmo ele tendo um MEI, mesmo ele tendo CNPJ próprio, mesmo ele emitindo nota fiscal para poder receber aquele valor que ele pode tentar caracterizar como salário. Então, assim, só respondendo a ela, possível mas tem muitos pré-requisitos que cada área vai ter uma resposta mais específica, tá bom? Vai lá. Carlos, para encerrar, que nosso tempo está curto, eu vou fazer 3 perguntas em uma. Eu vou contextualizar as 3 perguntas em uma para você, tá? Veja só. Perante esse orçamento apertado que a gente tem, que a gente até já conversou, tá? É interessante eu postar no LinkedIn, no Instagram, no Face. E se eu fizer isso nessas 3 redes, precisa ser o mesmo ou eu faço postagens diferentes com imagens diferentes? E seria legal eu utilizar o mailing list, né, para eu poder fazer a informação dos meus serviços para os meus clientes? Sim, você deve utilizar seu mail list para passar para os seus clientes novidades, lançamentos, serviços oferecidos, aquele serviço que você tem mais especialidade, aquele serviço que você precisa vender mais, que vai lhe dar mais rentabilidade. Sim, você deve usar. Mas não, como alguns me perguntaram aqui, se isso deve ser diariamente, recorrente. Ele deve ser feito de forma ponderada, 2, 3 mensagens por dia para ser trabalhada, porque à medida que você coloca algum assunto, algum tema no Instagram, no Facebook, a ferramenta vai, à medida que você coloca um novo, ele vai tirar a importância desse aqui e vai dar mais cartaz para esse outro. Então, você não deve estar colocando 10 postagens no dia, 3 postagens no outro. Você tem que ponderar aquilo ali para ir como doses homeopáticas, para você ir atingindo seu público dessa forma. Mas tem que ser pode ser o mesmo ou você aconselha que seja diferente? Assim, aí você, por exemplo, lançamento do produto, você vai trabalhar nos 3, mas cada um tem uma mensagem direcionada com o perfil da plataforma. Instagram é mais imagem, Facebook você tem mais espaço para informação, para grupos, etc. E no LinkedIn você vai mais para uma linha voltada para artigo, mais para conteúdo, certo? O contraste, o LinkedIn, conteúdo, artigos, enquanto o Instagram, imagem. Certo. Ok, então, Carlos. Fábio, a palavra é sua para encerrarmos. Faltam 5 minutos. Legal. Muito obrigado, Wilker, Carlos, Giancarlo. Hoje foi, mais uma vez, com excelentes dicas para que a gente possa mudar, aliás, a gente possa aceitar melhor essa mudança e ter melhores resultados. Importante, fortalecendo o objetivo do grupo, trazer informações, nutrir o empresário de ideias inteligentes para que possa dar velocidade agora e atingir melhores resultados. Se você é um empresário que percebe que precisa de mais apoio, entre em contato com a gente também tem esse processo pontual, vamos entender um pouquinho mais do teu negócio, do teu dia, e podemos te ajudar de uma forma mais pontual. E também aquele empresário que acha que não está precisando nada agora, provavelmente você tenha uma grande vantagem aqui de fortalecer o que você já tem de bom. Então, entre em contato com a gente vai estar entendendo melhor o seu dia e vamos direcionar para o melhor consultor ou nossos expositores para que possa te ajudar. Então, pessoal, obrigado por estarem presentes, por compartilharem esse tempo com a gente até agora. Nosso próximo encontro será na segunda-feira, 9 horas da manhã, com mais 3 especialistas e mais 1 hora de grandes ideias. Importante lembrar que Peter Drucker falava o seguinte: a melhor forma da gente prever o futuro é criá-lo. Então, que você possa começar a criar seu futuro hoje.
Um grande abraço e até a próxima.